Bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia. Vou fazer hoje cueca virada folhada. Várias pessoas me pediram como se faz cueca virada folhada e eu vou mostrar hoje uma maneira bem caseira de fazer, pessoal. Eu não vou usar a manteiga para folhados, a margarina Gradina. Eu vou usar uma maneira caseira que as pessoas estão me pedindo como fazer. Então vamos à receita. Tenho aqui um ovo, 40 gramas de açúcar, 4 gramas de fermento biológico, é o de pão, tá, pessoal? 30 ml de óleo, 2 gramas de sal, 20 ml de cachaça, 10 gramas de açúcar de baunilha, separei 200 ml de água e 400 gramas de farinha de trigo. Então, é uma receita bem simples e bem fácil, tá? Vou colocar aqui um pouquinho da água para hidratar o fermento. Enquanto isso, eu misturo os ingredientes secos, ó. Só vou misturar aqui para hidratar. E já vamos dar início aos nossos grostoli ou cueca virada, como preferir. Conforme o lugar, chamam de uma maneira, né? Então, coloquei o açúcar, estou colocando o sal, o açúcar de baunilha, que dá um sabor bem especial. Fica bem gostoso. Se você não tem açúcar de baunilha, pode ser algumas gotas de essência, tá? Porque o efeito é o mesmo. O óleo da sua preferência. Aqui é óleo de soja, o que você tiver aí na sua casa, tá? O ovo. E o nosso segredinho é a cachaça, pessoal. Que aí, quando ele fritar, ele vai ficar bem sequinho, tá? Você que não toma bebida alcoólica, não tem problema, pessoal. Porque quando frita, o teor alcoólico evapora, tá? Então, não fica teor alcoólico na cueca virada, tá? Vou colocar o fermento, que eu coloquei hidratar, e vamos amassar. Água o necessário para fazer uma massa que dê para espichar. É uma massa como se fosse uma massinha de pão, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui vamos colocar a mão na massa e vamos fazer os nossos grostoli. Aproveite o momento, pessoal. Escreva aí nos comentários de onde está nos assistindo, se está gostando das nossas receitas. Diz aí se já reproduziu alguma das nossas receitas, se já fez, se deu certo, se gostou, que vai ser um prazer responder para cada um de vocês. É só escrever ali nos comentários de onde você está falando, se já faz parte do nosso canal, porque às vezes as pessoas assistem os vídeos, mas não fazem parte do canal, esquecem de se inscrever e depois acaba caindo no esquecimento mesmo. Então, o bom, quem gosta das receitas, é se inscrever, acionar o sininho, que aí você vai sempre receber as notificações. Então, aqui a minha massa tá praticamente pronta. Eu tenho que sovar um pouquinho essa massa, mas eu vou juntar bem a farinha primeiro e já volto para mostrar o próximo passo para vocês. Então, aqui, pessoal, é sovar como se fosse sovar uma massa de pão, tá? Podem ver que é uma massa que ela ainda tá meio pegajosa. Se precisar, colocar um pouquinho de farinha na bancada, mas não pode ser uma massa dura, tá? Então, vão abrindo, vão puxando, rasgando a massa, até que essa massa fique bem lisa, que é o ideal pra gente fazer os nossos grostoli. Utilizei 150 ml de água, como podem ver, coloquei aqui para medir, sobrou 50, eu tinha 200. Então, vou sovar a minha massa e já volto para mostrar para vocês. E a nossa massa está sovada. Podem ver que ela fica bem mais lisinha, ó, fica bem lisa. Ela ainda continua pegajosa no meio, mas ela tá bem mais lisa. Como a gente mexeu bastante nessa massa, o ideal é deixá-la uns 10 minutinhos parada para ela descansar. Aí a gente volta para abrir ela e folhar, tá bom? Massa descansou. Eu dividi a massa, pessoal, em duas partes. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês duas maneiras caseiras. Olhem bem, é caseira, tá?
de fazer essas cuecas viradas. Então, vou pegar aqui uma primeiro, ó, ela já tá crescendo, ó, já grudou aqui no prato. Enquanto que a outra continua aqui de ladinho. Separei aqui farinha de trigo, óleo vegetal e margarina. É o que eu vou usar para folhear essas cuecas viradas, tá bom? Então, vamos espichar a massa, uma parte delas. Aqui eu peguei 150 gramas de farinha, mas eu vou usar o necessário, por isso que eu não falei o peso, tá? Vocês vão ver a quantidade que eu vou usar. Da mesma maneira, a manteiga e o óleo, tá? Então, agora vamos abrir a massa. Muito fácil de fazer, pessoal. Aqui é só abrir, de preferência num retângulo. Deixem sempre a massa descansar, que fica bem mais fácil para trabalhar. Essa aqui ficou uns 10 minutinhos, dá para deixar até mais, se possível. Mas eu já vou abrir porque eu tenho que fazer e mostrar logo para vocês. Então, vamos abrindo aqui e já volto para mostrar. Abri a massa, olha a espessura dela, tá? De preferência num retângulo, aqui a minha massa tá pequena, porque eu reparti, para vocês verem que dá para fazer das duas maneiras. Com uma colher, a minha margarina aqui está em temperatura ambiente, tá? Eu retirei ela já faz um tempinho. Aqui é só passar a margarina. E tem outra maneira aqui para fazer. Eu vou fazer da mais fácil que eu acho, para deixar mais fácil para vocês. Mas o que você pode fazer também é marcar essa massa, tá? 1, 2, 3, dividir em 3 e passar a margarina só em duas partes, tá? Estão entendendo? Aí depois a gente vai dobrar essa massa assim. Mas eu vou fazer diferente, tá? Então, eu vou passar a margarina em toda a massa, tá? Não precisa ser um exagero de margarina, é só uma camadinha, por isso que eu não passei o peso. Eu peguei uma colher em torno de 30 gramas, mas eu não vou gastar toda, ó. Como podem ver, é só um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou espalhando, espalho bem ela por toda a superfície da massa e depois a gente vai colocar farinha, tá? Então, se for que você tenha a margarina própria para folhados, você não precisa colocar farinha, tá? Então, é direto só com a margarina. Como aqui é a margarina caseira, não é a margarina de folhados, tem que colocar essa camada de farinha, tá? É uma camada bem generosa mesmo, não se assustam que é assim. Como eu coloquei em toda a massa, eu vou enrolar como se fosse um rocambole. Eu acho essa a maneira mais fácil de fazer. Então, aqui é só enrolar. Se for um dia muito quente, você pode levar para a geladeira um tempo, tá? E aí, depois a gente volta e a gente vai abrir novamente essa massa. A farinha é justamente para segurar a margarina. Aqui a gente abriu e aqui eu vou dobrar ela, tá? Então, aqui já tenho o suficiente as dobras que eu preciso para fazer as minhas cuecas viradas. É só pegar o rolo e abrir novamente. Então, é bem fácil, pessoal. Como eu mostrei, e não tem erro, tá? Não há necessidade de ser a gradina, porque às vezes você vai comprar para fazer uma receita dessas, você precisa comprar a peça inteira. E aí, depois fica sobrando, né? Então, é bem mais em conta fazer assim. E aqui é só abrir novamente. Então, eu vou abrindo e já volto para mostrar para vocês. Massa aberta. Eu gosto deles mais fininho, pessoal. Mas como é um grostoli, uma cueca virada, como vocês preferirem, de fermento, ele vai crescer, tá? Se você quiser deixar mais grosso para que fique mais fofinho, aí fica a seu critério. Eu prefiro que as massas aqui que vão se abrir depois fique bem sequinha. Aqui a gente tem que tirar a borda, tá? Para ele folhar por igual, ó. Se você olhar aqui, ó, quase não dá para ver. Mas tem todas as partes que eu folhei, tá? Então, vamos cortar todas as bordas. Esses cantinhos aqui, se você quiser fritar assim, pode fritar. Espichar de novo não vai funcionar, tá?
Então, aqui é só tirar as bordas e cortar e fazer os nossos grostuli. Eu costumo dizer grostuli, mas tem quem diz cueca virada, né? E aqui, bem fácil de fazer, pessoal. Olha só. Esse grostuli é maravilhoso. Várias pessoas me pediram essa receita e aqui está. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre que eu posso, eu estou fazendo o que me pede. E aqui é só dobrar, pessoal, ó, tá? Não tem mistério nenhum. Pega uma ponta e puxa por dentro e vira, ó. Se eu olhar aqui no meio, vai ver as camadinhas, ó. Bem facilzinho. Então, vou fazer esses aqui e depois eu volto para mostrar com o óleo, que o processo é o mesmo, mas eu quero mostrar, dar mais alguma dica para vocês, para que todo mundo consiga fazer sem errar. Espichei essa outra parte, olha a espessura, pessoal. É que nem a de primeiro, é menos que 1 centímetro, menos que meio centímetro que eu deixo, tá? E aqui eu tô espalhando o óleo, pessoal. Com um pincel ou mesmo com a mão, com guardanapo, uma leve camada de óleo por toda a massa, tá? E agora vai novamente a farinha. Aí as pessoas vão me questionar, eu preciso colocar essa camada de farinha? Precisa sim, pessoal, porque quando frita, a farinha é que vai dar a proteção para que a margarina fique aqui na sua massa ou o óleo. Para fazer com margarina comum, ou com manteiga, com a manteiga também dá para fazer assim, ou mesmo com o óleo, precisa passar essa leve camada de farinha, tá? Então, espalhem bem a farinha, dá também para fazer uma pastinha, mas aí demora um pouquinho mais, mas é da mesma maneira, pessoal, ó. É o óleo e a farinha que eu tenho aqui, tá? Outra pergunta, essa farinha vai atrapalhar na nossa massa? Não, essa farinha não vai atrapalhar na nossa massa. Essa farinha vai aderir à gordura e vai ficar na massa quando eu abrir ela. Eu vou espichar com o rolo e essa farinha vai ficar aderida na massa, tá? Então, vamos enrolar aqui como se fosse um rocambole, que nem eu fiz primeiro. É a mesma coisa, pessoal, mesma coisa, ó. Só enrolar. Se for um dia muito quente, você pode levar essa massa na geladeira para que ela volte a gordura, porque a gente mexendo, ela amolece mais, aí dificulta, tá? Então, dei uma leve apertada e aqui a gente dobra, ó. Dobra, que daí fica mais uma dobra no nosso folhado, tá? E abrir como eu abri primeiro, mesma coisa. Abrir, cortar as bordas e fazer os nossos grostos. Esses aqui ficam para crescer agora, tá? Então, aqui vai ficar até crescer. Quando a gente vê que ele começa a crescer, a gente aquece a gordura e frita, tá? Se você quiser congelar, agora é a hora. Coloca numa assadeira, congelar cru. Numa assadeira, leva ao freezer. Quando endurecer, coloca em saquinhos plásticos. E aqui estão. Agora vamos esperar crescer. Eu cortei de ponta esses para vocês verem a diferença, tá? Mas ele vai folhar a mesma coisa, só que esses aqui eu deixei um pouquinho mais gordinho, ó, para vocês verem. Ó, esse aqui é o da margarina, esse aqui é o do óleo, ó. Pode ver aqui no meio que aparece onde foi folhado, ó. Tá? Mas quando frita, ele aparece bem. Então, agora eu vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar crescer. Assim que crescer, daqui uma meia horinha, a gente frita eles. Então, aqui, gordura quente, pessoal, mas não muito quente. Mantém o fogo médio para que não fique cru no meio, tá? Eu deixei crescer por meia hora e aqui é só fritar, normalmente, e depois a gente vai passar no açúcar com canela. Conforme vai fritando, ela já vai se abrindo, ó. Daqui a pouquinho já dá pra ver, ó. Olha aqui, ó. Olha que linda. Ela vai abrindo, ela vai folhando. Então, vou fritar todos e daqui a pouco já mostro pra vocês como que ficou. E aqui estão fritos. Deixa eu mostrar pra vocês antes de passar no açúcar. Aqui eu tenho açúcar refinado e canela em pó. Aqui é a gosto, tá, pessoal? Eu faço uma porçãozinha assim,
O que sobra depois eu guardo num potinho bem fechado para a próxima vez. Mas olha isso, pessoal. Olha o que ficou isso, ó. Dá para ver que ele, quando ele frita, ele abre. Ó, deixa eu quebrar um aqui para mostrar para vocês. Olha que maravilha. Então, era essa receita. Esse aqui que eu cortei de ponta é o de óleo, tá? Deixa eu pegar um dos retinhos, que é o da margarina, ó. Mesma coisa, ó. Bem folhado. Esse aqui era mais fininho, aí ele fica mais crocante, ó, conforme eu falei primeiro, ó. Mas a massa é a mesma, e aqui as partes que ele folhou, ó. Então, era essa receita que eu queria passar para vocês, para as pessoas que me pediam, uma receita econômica, pessoal. Porque fazer assim, com margarina ou com óleo, é bem mais em conta do que fazer com gradina, tá? A gradina é a margarina que é própria para folhados. Então, quem faz para vender, eu recomendo que faça com a margarina certa. Aí não precisa ficar colocando farinha, nada disso, tá? Mas para casa, para uma receita pequena, normalmente a gente tem que comprar uma peça grande. E aí é bem caro para comprar. E às vezes você vai usar pouca coisa e vai ficar lá sobrando e acabando estragando ainda, né? Então é uma maneira de fazer sem ter a margarina própria para folhados. Então agora eu vou passar aqui no açúcar e depois fazer aquele chimarrão para comer com esses grostos. E aqui estão. Olha que maravilha, pessoal. Olha que lindeza. Então, era essa a minha receita de hoje que eu deixo para vocês. E o meu muito obrigado a você que nos assistiu, a você que se inscreveu em nosso canal. Mais uma receita simples, mais uma receita que eu faço aqui na minha casa e divido com vocês. Em breve terá muitas outras. Aproveitam, já se inscrevam para não perder nem mais uma. Ficam com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.